Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula de cálculo de volume, vamos pensar então em um terreno. Nessa primeira imagem que eu estou colocando aqui, é um terreno regular, ele tem 15 metros de frente por 40 metros de lateral e foram coletados pontos, cotas, né? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Beleza. Foram coletadas, então, cotas de 5 em 5 metros, permitindo aqui a geração de uma malha regular. Então, a distância, deixa eu dar um zoom aqui, a distância entre esse e esse ponto, que foram pontos obtidos em campo, a distância entre esse e esse ponto, a distância entre esse e esse, entre este e este. Então, cada um destes pontos tem uma distância horizontal, distância projetada de 5 metros. Então, a distância aqui entre cada um desses pontos que foram coletados, ela vai então ser constante em relação a isso daí. Só que imagina o seguinte, eu fui no terreno, como que eu vou conseguir coletar essas distâncias tão perfeitinhas assim nesse sentido? Então, talvez eu não consiga coletar essas distâncias. Como é o caso desse outro exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, é um terreno de esquina, um terreno agora irregular, ele está inclusive com as curvas de nível traçadas aqui, e nesse terreno também foram coletadas cotas, que estão aqui nos vértices desses triângulos. Então aqui vocês conseguem ver a malha de triangulação que foi gerada para a realização do traçado das curvas de nível. O que acontece aqui? Eu tenho, então, no terreno regular, essa malhazinha toda bonitinha, bem divididinha. E já no terreno que é irregular, eu também estou apresentando essa malha que não é toda perfeitinha. Em algumas situações, a gente não consegue ter essa malha toda certinha, como essa imagem que está aí na esquerda, né? Então, eu vou conseguir fazer esse cálculo de volume, como que vai funcionar? Porque o cálculo de volume, efetivamente, a gente trabalha com a malha regular. Então, em situações que a minha malha ela é irregular, talvez a primeira etapa que eu tenha que ter no meu procedimento vai ser transformar esses pontos em pontos regulares. Como que eu faço isso? Bom, a partir do momento que eu já tenho a malha, o traçado da curva de nível, eu consigo identificar pontos que eu desejo. Então, essa malha aqui da direita, que é uma malha que está irregular, eu poderia determinar pontos regulares. Então, ao invés de coletar esses pontos perfeitinhos em campo, eu vou obter essas informações agora a partir das minhas curvas de nível. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a leitura e interpretação dessas curvas de nível. Então, aqui, por exemplo, eu tenho este ponto aqui do meio. Qual que é a cota desse ponto? Bom, ele está entre a curva 498 e a curva 498,25, porque a equidistância vertical nesse desenho é de 25 em 25 centímetros. Então, aqui eu sei que ele está levemente acima. Como que eu vou calcular isso? Eu vou fazer a medida de distância total. Essa medida de distância ela é proporcional a um desnível de 25 centímetros e eu vou fazer a medida de distância desse trechinho até o ponto que eu quero, quanto que isso vai valer. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Fazendo a regrinha de 3, eu consigo identificar essa cota. Ah, isso é muito demorado, enfim. Sim, se eu for fazer esse procedimento todo à mão, ele vai ser demorado. Mas esse procedimento de regularização dessa malha, quando eu já tenho as minhas curvas de nível, no software de topografia é muito fácil. Eu desenho um alinhamento principal e eu jogo ali as distâncias que eu vou querer ter as minhas seções. Então, aqui é só para mostrar para vocês que nem tudo vai ser tão perfeitinho quanto as informações que a gente vai trabalhar, mas que tem como eu obter essas cotas de forma regulares, né, de uma malha regular,
se eu tiver o traçado dessas curvas de nível. Então, a partir disso, a gente vai pensar na importância que cada um desses pontos vai ter dentro do meu terreno. Então, vamos imaginar que eu tenho um terreno regular aqui. Esse terrenozinho, ele é um terreno regular. Vamos imaginar que essa malha é uma malha que tem abertura de 10 metros. Então, aqui eu tenho 10 metros e aqui eu tenho 10 metros também. Então, um terreno de 20 por 30, quase 20 por 30, porque esse pedaço aqui, ele não faz parte do terreno. Então, é um terreno que tem um cantinho ali um pouco maior. E aí, dependendo da localização da minha cota, ela vai ter mais ou menos importância, que é o que a gente chama de peso dessas cotas. Esses pesos, eles só vão ser utilizados quando a gente precisa de definir volume de corte igual ao volume de aterro, porque aí eu vou dar os pesos para as cotas e vou calcular o que a gente chama de cota média. Então, quando eu quero volume de corte igual a volume de aterro, eu preciso de fazer esse procedimento de cálculo aqui. Esse procedimento de entendimento dessas cotas, o procedimento de fazer a avaliação delas. Isso só vai ser válido aí quando eu precisar desse volume de corte igual ao volume de aterro, que é a hipótese 1 e a hipótese 3. E o que acontece com esses pesos? Nas cotas de extremidade, então todos os cantinhos aqui, eu vou ter peso 1. Vou ter peso 1. Nas cotas de borda, eu tenho peso 2. Nas cotas internas, eu tenho peso 4. O que acontece? Por que isso vai suceder desse jeito? Vamos imaginar que eu vou dividir essa distância entre essas duas cotas aqui. Essa aqui de extremidade e essa aqui que está aqui no meio. Eu vou dividir essa distância no meio e vou dividir a distância também no meio aqui. A área de influência dessa cota que está aqui no cantinho, ela vai ser somente nesse setor. A área de influência dessa cota que está aqui na beirada, na lateral, ela vai ter influência desse lado de cá e desse lado de cá. Essa cota que está aqui no meio, ela vai ter influência para todos os lados. Então, pela própria posição que a minha cota está, eu vou movimentar a terra no entorno dela. Então, se é uma cota de extremidade, eu não vou movimentar material do lado de cá. Então, ela não vai ter influência para aquela direção. Ela só vai ter influência na direção que eu vou realizar a movimentação de terra. O que significa dizer que eu só vou movimentar o solo nesse setor aqui. Então, só vou movimentar o solo na parte interna dessa linha amarela que eu estou tracejando aqui para vocês. Estou traçando aqui para vocês. Do lado de fora dessa linha amarela, eu não vou movimentar material. Só vou movimentar material na parte interna. Beleza. E por que eu tenho, então, esse peso 3? Esse peso 3 é exatamente porque essa parte do meu terreno não vai ser movimentada, porque essa área não faz parte do terreno, ou eu não vou movimentar esse material nesse setor. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter uma influência dessa cota só em 3 lados. Então, eu tenho peso 3. Então, o peso da minha cota depende da localização que ela está. Porque esse peso ele vai gerar uma média para determinar a cota de referência que vai servir para calcular volume de corte igual ao volume de aterro. Eu acho que pode ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco, quando a gente for para o exemplo de cálculo. Então, a gente fecha essa segunda parte da aula
E na próxima aula a gente vai começar a trabalhar aí com um exemplo de cálculo de volume de uma plataforma, considerando aí ou determinando um volume de tal forma que o volume de corte seja igual ao volume de aterro. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. É isso e até mais, pessoal!